Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Antes de nós entrar na palavra, nós vamos preparar o nosso coração para recebê-la. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante para a nossa vida espiritual. A importância da reverência no culto a Deus. Isso é algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Coloque sua mão sobre a sua Bíblia agora, feche teus olhos, Pai. Fala conosco nesta noite através da tua santa palavra nesta manhã. Nos orienta, Pai, nos aconselha, nos ensina a tua vontade, o teu querer, meu Deus. Que a tua palavra nesta manhã venha alimentar a nossa alma, venha fortalecer o nosso espírito, venha produzir fé, espírito e vida no nosso coração. Fala conosco, meu Deus, para a honra, louvor e glória do teu nome. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Diga assim seja, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Presta atenção aqui nesta palavra, não converse. Se for preciso, liga até o celular, porque se o celular tocar, vou chamar a tua atenção. Porque na palavra não tem desculpa não, tá? Vamos lá. Tudo, porém, seja feito com decência e ó. Ser feito por quê, igreja? Quando nós estamos num culto diante de Deus, nós temos que manter o quê? A decência e a honra. Por isso que a reverência é algo muito importante na hora do culto. É algo que Deus se agrada. O que é reverência? Reverência é o respeito que você tem por esse ambiente aqui do culto. A igreja somos nós. Isso aqui é a igreja, nós todos juntos. Mas esse ambiente é um ambiente sagrado. É um ambiente onde Deus está presente. É o primeiro que chega antes de cada um de nós aqui. É Ele. E Ele não vem sozinho. Ele vem com os anjos dele também. Então, quando você entra nesse ambiente chamado igreja, você tem que ter uma postura e um comportamento totalmente diferente. Aqui nesse lugar, nós não nos comportamos como na nossa casa, como no local do nosso trabalho, como na escola. Não. Esse lugar é diferente. Porque nós estamos aqui para honrar o nosso Criador. Estamos aqui para honrar quem é santo, quem é justo, quem é bom e quem é fiel para nós. Diga glória a Deus, igreja. Então, quando nós entramos nesse ambiente, nós temos que ter toda a reverência possível a Deus. Então é algo muito essencial. É algo muito importante. E é algo que eu e você temos que aprender a cada dia. Porque esse ministério é um ministério novo. É um ministério que vai fazer 3 anos daqui a 2 semanas. Dia 19. Faz 3 anos esse ministério aqui. Então Deus quer que o nosso culto cada vez mais seja um culto que reverente. Reverência é você honrar quem está neste lugar. Por isso que a igreja não é lugar para a gente conversar. A igreja é lugar para a gente ouvir, para a gente aprender, para a gente agradar a Deus e fazer o quê? A sua vontade. Mas tem muita gente que quando vem para a igreja, ela não agrada a Deus, por incrível que pareça. Porque ela quer se comportar na igreja
ela se comporta dentro da sua casa. E aqui o lugar não é para isso. Né? Aqui nós temos que ter uma conduta totalmente diferente para agradar quem está aqui. Quem está entendendo, igreja? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falasse para você que hoje nós íamos receber aqui o presidente Lula, ou fosse a governadora do estado, a Raquel, você, com certeza, você viria com a sua melhor roupa para falar com ela. Você viria com o seu melhor sapato para estar diante dela. E você não ia preocupar em falar muito não, você ia preocupar mais em ouvir. Sim ou não, pessoal? Porque ela é uma pessoa de reverência política, é uma autoridade constituída por Deus, o presidente, a governadora, o prefeito da cidade, aqui de Paulista ou de Recife. Se eles viessem aqui, nós tínhamos que honrar. Amém? Não podíamos ser desrespeitosos com ele. Podia? Não, porque ele é autoridade. Né? Agora tu imagina Deus nesse lugar. Né? Deus é a pessoa que mais recebe, digna de toda a nossa reverência. Abra a sua Bíblia agora lá em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, por favor. Versículo 20. Abacuque é um livro do Antigo Testamento. É um profeta menor. A gente fala pouco dele, mas ele nos ensina o valor da reverência. Então, por favor, abra aí em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aqui a palavra. Capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aqui a palavra. Depois de Naum fica Abacuque, tá? Fica antes de Sofonias. Qualquer dúvida, você vai na link da Bíblia, está lá. É para a letra H. Abacuque. É um profeta, pouco falado, pouco conhecido. Vamos lá, capítulo 2 de Abacuque, versículo 20. Presta atenção o que diz aqui a palavra. Diz assim, ó. O Senhor, porém, está onde? Está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Repete comigo. Cale-se diante dele o quê? Toda a terra. Sabe o que é isso aqui? Reverência. Isso aqui é reverência. Isso aqui é respeito. Quando você está na casa de Deus, você tem que ter todo o respeito por Ele, porque Ele está observando tudo que você faz no seu dia. Então tem muita gente que, infelizmente, falta de reverência, que não tem reverência por Deus, se comporta de maneira vulgar. Quando você vê um culto na igreja, você não pode vir com qualquer roupa. Você tem que botar a sua melhor roupa para estar. Sabe por quê? Porque você não vai servir ao pastor, não. Você está servindo a quem? Está servindo a Deus. Tem gente que guarda a melhor roupa para a festa, mas não guarda para usar para o seu Deus, na casa dele. Pode não. Tem que ter isso. Respeito, reverência. Né? Se você quisesse diante de um juiz, num fórum, você ia se apresentar com qualquer roupa? Você ia? Né?
diante dele? Não. Porque diante do juiz, a gente tem que ter todo o quê? Todo respeito. Agora tu está diante do juiz de toda a terra. Diga glória a Deus, igreja. Tu está diante do juiz de todo mundo. O Criador da vida, o Criador da natureza, o Criador dos animais, o Criador de você, de mim, de todos nós. Então a reverência é algo que devemos ter em nossa vida. Então é algo necessário, é algo fundamental. Para você ter uma ideia da reverência, abre aí em Eclesiastes, capítulo de número 5. Eclesiastes fica depois de Provérbio. Vem Salmo, vem Provérbio, aí vem Eclesiastes. Abre aí. Eclesiastes capítulo 5, por favor. Eclesiastes é um livro que nos orienta e nos aconselha a nós termos toda a reverência com Deus na casa dele. Abra aí. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 1. Depois de Provérbios, passa Salmo, vem Provérbio, aí vem Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui a palavra. Guarda o pé quando entrares aonde, igreja? Na casa de Deus. Quer guardar o pé? É ser cauteloso, é ser prevenido. Tem pessoas que entram na igreja e vai começar a subjugar dentro da igreja. Está cometendo pecado. Porque tu conversa vulgar, tu conversa na tua casa, no teu trabalho, lá na rua, mas aqui dentro, se tu conversar, pode ter certeza que Deus vai pesar a mão dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Vai ter consequência para você. Porque Deus não tolera isso não. Então, a gente tem o quê? Cautela, respeito, reverência. Estou indo com o culto. E eu vou te dizer uma coisa, o culto não começa aqui não, viu? Tem muita gente, não, o culto começa quando eu chegar na igreja. Não. O culto começa a partir do momento que tu se levanta da tua cama. Deus já está te olhando. Deus já está te vendo. Como é que tu vai vir com culto? Tu vai vir com mágoa, chateado, com raiva. Tu vai vir com mágoa no coração. Não. Quando você se levantar para vir para o culto, diga para Deus, Senhor, me prepara. Eu estou indo para a ceia do Senhor, estou indo para a tua casa. Então, venha com o coração alegre, contente, feliz. Venha como Davi vinha. Davi vinha como Davi, você lembra? Salmo 122. Ele falou o quê? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O diabo faz de tudo para tu vir para a igreja com mágoa no coração, com ódio, com rancor, chateado com a família, brigando com teu esposo, com teu filho dentro de casa. Ele sabe, quando tu dá o pé dentro da igreja, Deus não vai te abençoar.
Porque você se comportou de maneira indecente na tua casa e agora com o teu lado impuro quer oferecer louvor para Deus. E não aceita. Fala aqui, bata teu pé. Poder estar na casa do Senhor. Chegue-se o quê? Chega-se. Para o quê? Para ouvir é melhor do que oferecer o quê? Sacrifício de tolo. Pois não sabe que fazem mal. É aquela pessoa que vem para a igreja e fala para a irmã do lado: olha, tu viu ontem o capítulo da novela? Vai terminar hoje. Rapaz, coitada dela. A novela ela vai ver na vida dela começar agora. E ela está onde, igreja? Ela está diante de Deus. Sem nenhum respeito, sem nenhum pudor, sem nenhuma reverência. Vai colher o que plantou. Tem muitas. Eu quero alertar você aqui, ó, mais ainda. Olha o que fala aqui, versículo 2. Olha a coisa que está aqui mais difícil para mim e para você. Não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração. Se apresse a pronunciar o quê? Palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Aí diz aqui, porque, versículo 3, dos muitos trabalhos vem os sonhos, e do muito falar, palavra do quê? Nécia. Que é uma palavra nécia, uma palavra fútil, uma palavra inútil, uma palavra sem refletir, sem analisar o que tu vai falar. Tu viesse aqui, você pode falar de Deus. Se tu chegar na igreja e dizer assim: olha, minha irmã, eu orei hoje por você. Olha, eu estou precisando que você também ore por mim. Estou enfrentando essa luta, esse problema na minha casa, na minha família. Me ajude em oração. Gaste um pouco com Deus. Diga agora a Deus, igreja. Ontem eu li uma palavra, irmã. Deus falou comigo. E eu me lembrei de você na minha oração. Eu orei por você também. Esse assunto aí, ó, dentro da casa de Deus, tu está ganhando pouco. Agora, se tu abrir a boca para falar das coisas que Deus não quer ouvir, vai perder. Porque ele está falando aqui, que precipita não, analisa, que tu vai conversar com o teu irmão do teu lado. Aí diz aqui, ó, falando mais, versículo 4, olha a coisa que ficando mais séria aqui, ó. Quando a Deus fizeres algum voto, quando eles fizeram o que, igreja? Porque o voto é uma promessa. Você promete oferecer alguma coisa para Deus. Pai, quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de quê? De todos. Cumpre o voto que fazes. Então, quando eu assumo um voto diante de Deus, eu tenho que procurar ser fiel a Ele. Você sabe, você já leu essa passagem que fala de um casal que morreu por causa de um voto precipitado. Foi Ananias e Safira, sua esposa. Você já leu essa mensagem? Sabe o que eles fizeram? Fizeram um voto precipitado. Tinha um terreno para vender, um pedaço de terra, e falaram: olha, se a gente vender, a gente vai levar metade do valor. Não, todo o valor para a casa de Deus. Eles fizeram isso. Aí você sabe que Deus é fiel? É fiel ou não é, igreja? Deus honrou ele. Venderam um pedaço de terra. E aí quando venderam, viram assim o dinheiro. Rapaz, é muito dinheiro a gente levar para a igreja.
Vamos fazer o seguinte? Vamos levar só metade? Prometeram tudo, só levaram metade. Quando chegaram com metade para oferecer, Deus revelou a Pedro o que eles estavam fazendo ali. E Pedro repreendeu eles e falou para eles: vocês pensam que enganam a Deus? Vocês pensam que enganam o Espírito Santo? Você não foi obrigada a vender o terreno, não. Deus não pediu o seu terreno, não. Você quis oferecer. Você não ofereceu, disse que ia dar tudo. E porque você traz a metade? Então a Bíblia diz que eles morreram, caíram no morro. Primeiro caiu ele, o marido, depois ela veio e morreu também. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, não. Aí, falando aqui, quando fizeram um voto, que voto é esse? O voto do dízimo, o voto da oferta, ou algum voto que você faz, um jejum. Não está de cumprido. Porque não se agrada de quê? De todo. Né? Tem gente que pensa que engana a Deus. Engana, Deus. Você pode enganar uma pessoa que te vê 24 horas? Que está contigo 24 horas desde o dia que tu nasceu? Não tem como não, hein? Então aqui, ele está orientando eu e você. Se você prometeu dar aquela oferta, dê o valor que você prometeu. Se você prometeu ser dizimista da obra de Deus, seja fiel. Ah, não vacile não. Né? Tem muita gente que pensa que engana a Deus. Né? Você sabe que Deus não obriga ninguém a nada. Obriga? Não. Mas Deus quer que você honre Ele. O melhor que você tem. Aí diz aqui, ó, mas melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Eu me lembro de uma mulher, chegou na minha igreja, eu estava lá, a mulher falou: pastor, quero vender minha casa. Senhora? Eu falei: oro. A senhora quer vender? Olha, se eu vender, eu vou dar o dízimo, vou devolver o dízimo desse dinheiro que eu vendi. Tá bem, tudo bem. Passaram 3 meses, a mulher desapareceu da igreja. E aí eu fiquei na minha, né? Aí um obreiro, isso foi na igreja mundial, ele estava na mundial, chegou na igreja e disse: pastor, tem uma mulher pedindo uma visita para o senhor. Eu falei: qual mulher? Ela mora onde? Ela mora aqui nas proximidades da igreja. O senhor pode ir lá? Eu falei: posso. Marca aí, marca com ela, que eu vou lá. E aí eu fui. Um domingo à tarde, saí com um obreiro, fui lá na casa da mulher lá. Quando eu entrei lá, aí eu vi aquela mulher e Deus me lembrou. Está lembrado dela? Não, não estou lembrado não. Quem é ela? Ela é aquela mulher que foi na minha casa fazer um voto comigo, dizendo que ia dar o dízimo do terreno que ela vendesse. Aí eu estava. Aí eu falei com ela: o que a senhora quer? Ela: pastor, estou muito doente, estou muito enfermo, o senhor pode orar por mim? Aí eu falei: eu me lembro da senhora. A senhora não foi um dia lá na igreja, não foi? Fazer um voto, não foi? Pedir para vender um terreno, vender uma casa. Aí ela falou: fui eu mesmo. Aí eu falei: a senhora vendeu? Eu vendi. Eu falei: e a senhora cumpriu o voto? Ela: pastor, não me fale. Olha, eu vendi a casa por 20 mil. Mas a casa que eu ia comprar era o valor de 20 mil também. E aí o senhor sabe, né? Eu não podia cumprir o voto, porque se eu tirasse, eu não ia comprar minha nova casa. Eu fiquei bem. Mas ela prometeu para
para Deus, não foi? Que ia dar o dízimo, não foi? Né? Por isso que a senhora perdeu a saúde. Porque Deus não aceita quem é fiel, não. Prometeu, tem que cumprir. É para Deus. Ou não é ele? Né? Essa mulher estava doente. Entrou na casa, conquistou a casa, mas entrou dentro dela. Estava lá e morei por ela, graças a Deus, ela ficou boa. Diga glória a Deus, igreja. Né? E eu espero que ela tenha se arrependido. Porque é coisa séria. Aí fala aqui, ó. Continuando, versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi advertência, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua quê? Palavra, né? A ponto de destruir as obras da tua mão? Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a quem? Teme a Deus. Então, reverência é algo necessário. É algo que eu e você temos que oferecer a Deus a cada dia. E eu quero mostrar para você que isto não só acontece aqui, não só acontece em outras igrejas, acontece em todos os cantos. E eu quero falar para você, vou falar aqui, das falta de reverência que muitas vezes a gente comete. A primeira, sabe qual é? Na casa de Deus, falta de pontualidade. Chega no culto atrasado. Você chega no seu trabalho atrasado? Você chega no ponto de ônibus atrasado? Você chega no cinema atrasado? Não, mas chega na casa de Deus atrasado. Não pode. Você não está servindo a mim? Você está servindo a quem? Então, você vem adorar quem? Se Deus é o primeiro que chega, como é que você é o último que vem adorar Ele? Uma coisa é você fazer isso de vez em quando, por um motivo, uma razão. Mas todo domingo, Deus não aceita isso. Deus não brinca com isso não. Tome cuidado com isso. A reunião começa de 8, e você sabe. De 8 horas. Eu ainda dou, porque eu sou pastor bom. Eu ainda dou 12, 10 minutos para você chegar. Tem pastor por aí que nem isso dá. Tu sabe disso? Tem o quê? Temos aí que fazer de 8 que se dane o mundo. É assim, não é? Não, sou radical. Eu acho que tudo na vida tem a sua tolerância. Você não tem? Mas estamos servindo a quem? A Deus. Outra coisa que Deus não aceita: conversa paralela na hora da oração, na hora da pregação da palavra. Faça isso não. Não converse na hora da oração, não converse na hora da palavra, porque Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. É algo sério. Tem muitas igrejas que a mãe tem filho pequeno, o filho faz barulho no culto e a mãe não tira a criança do culto. Você viu assim? Atrapalha o culto. Ela tem que ter o quê? Sabedoria. A criança está chorando, vou tirar ela do culto, vou orientar ela. Amém? Então nós temos que agir com sabedoria. Então, a Bíblia fala sobre isso. Falta de reverência. Outra coisa que falta de reverência, sabe qual é? Não esperar a reunião terminar. Já quer ir embora. Sem a bênção final. Tem gente assim, não tem? Tem. Ah, pastor, vou logo embora. Não. Espere a bênção final. Tudo na vida tem o quê? Tem início, meio e fim. Amém? Aí tem medo, pode ficar, não, acho que é porque o dom está muito longo. Mas você fica na fila do dinheiro para receber. Pode ter 10 na tua frente. Não fica lá tranquilo, não está nem preocupado. Na igreja, tu tem toda a pressa, tu está diante de Deus, não está diante de mim, não. É assim, não é, igreja?
É assim, é ordem, é decência. A gente tem que ter consciência disso. Reverência é isso. É apresentar para Deus o melhor. A Bíblia dá um exemplo também no livro de Malaquias. Abre Malaquias capítulo 1, deixa eu te mostrar. A coisa é muito séria, Deus. Em nome de Jesus. Abre Malaquias capítulo 1. Olha o que Deus falou para o seu povo. Olha como eles estavam indo na casa de Deus. Olha aqui, Malaquias capítulo 1. Olha a situação. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Antes de Mateus, vai. É fácil você encontrar. Malaquias capítulo 1. Versículo 6. Olha o que Deus falou aqui com o seu povo aqui. Sim, outra coisa, eu esqueci de falar para você. Uma falta de reverência de nossa vida. Sabe o que é? O celular. Tem muita gente que liga celular, que manda mensagem no meio da palavra, que vê rede social no meio da palavra. Pecado. Faz isso não. Celular é bom você deixar ele no modo silencioso. Chegou na casa de Deus, vou botar em silencioso. Amém? Quem é que quer falar contigo mais importante do que Deus? Tem alguém, tem? Tem? Na tua vida? Na minha vida eu tenho. É só Deus. Fala aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 1, versículo 6. Filho. O filho, o quê? O pai. E o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Olha o que Deus estava pedindo para o seu povo naquele momento. Honra, sabe o que é honra? Honra é reverência, respeito, consideração, atenção com Deus. As pessoas estavam no templo sem honrar a Deus. Tem gente que vem para a igreja e fica pensando em outra coisa. Não, irmão, entrar da porta para cá e esquece tua vida, esquece tua família, esquece tudo. Que agora tu está diante de quem? De Deus. Aqui, ó. Virou o Pai, servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Aí, falta de reverência. O povo estava brincando com Deus na casa dele. Olha. Aí diz aqui, ó. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é o quê? É desprezível. Né? Os sacerdotes, os ministros do altar, não estavam honrando a Deus na casa dele. Deus estava irado. Deus estava chateado com isso. Estava oferecendo pão imundo. Vai ver aqui, ó. Trazei animal cego para o sacrificar-vos. Não é isto mal? E quando trazei o coxo é o aleijado, ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele terá agrado de ti? Te favorecerá? Será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus falou para ele, ó, pega essa tua oferta que tu está dando aí, leva lá para o teu governador, vê se ele vai te honrar. Né? Porque tem gente que pensa que Deus é bobo. Né? Tem gente que pensa que Deus não vê o que ele está dando. Quem se lembra da viúva pobre? Quem se lembra da viúva pobre? Né? A viúva pobre e o rico foram diante do casal Filácio da igreja oferecer sua oferta.
Quem estava olhando lá foi quem? Foi Jesus. Ele estava olhando. O rico só botou o que sobrava. A velhinha, a idosa, botou tudo que ela tinha. Deu de todo o coração. Diga agora a Deus, igreja. Deus, Jesus falou, essa daí me honrou. Não foi pelo valor, não. É pela consideração. Diga agora a Deus, igreja. Está aí ela aqui, ó. Os homens aqui, ó, fazendo o mesmo. Porque naquela época as pessoas apresentavam oferta de animais no templo. Não era oferta de dinheiro, era animal. Trazia um boi, trazia uma vaca, trazia uma cabra, trazia um bode para oferecer como oferta. Deus aceitava naquela época. E aí, o que a turma fazia? Pegava o animal doente e levava para a igreja. Levava para o templo doente. Levava para o templo o animal que estava cego, estava deficiente da perna, para oferecer no altar de Deus, e deixava o animal bom para ele vender, para ganhar dinheiro na casa dele. Estava fazendo isso aqui, ó. Aí Deus estava irado com isso. Aí isso aqui mais. Ora, pois, suplicar em favor de Deus, versículo 9, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara que houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Sabe o que eu estava falando para eles? Era melhor que a igreja estivesse fechada do que tu trazer essa oferta que não vale nada para mim. Eles estavam oferecendo oferta defeituosa, oferta a pior. Aqui, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações do meu nome, e todo lugar lhe é queimado incenso, trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Diga agora a Deus, igreja. Então, para Deus não se oferece aquilo que não tem valor. Olha aí. Mas vós, profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela oferece, isto é a sua comida, é desprezível. Dizeis ainda, que canseira, que me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Né? Pois maldito seja o quê? O enganador. Né? Deus foi bem sincero com ele: ó, você pensa que você está me enganando? Sou eu que te dou tudo que tu tem. Como é ele? Quem dá quem é? É Deus. Né? Aí eles estavam tentando enganar, oferecer o pior para Deus na casa dele. Aí diz aqui, ó, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Diga agora a Deus, isso é reverência, isso é temor. Quando você fizer voto com Deus, cumprir seus votos, faça com fidelidade, né? Porque Deus não se agrada. Para terminar, abre a tua Bíblia em Hebreus aí, Hebreus, Novo Testamento, capítulo de número 12. Vou terminar nessa palavra. Capítulo 12. Vamos lá, Hebreus, Novo Testamento, tá? Capítulo 12. Capítulo o quê? Versículo 28 e o 29.
Capítulo 12 de Hebreus. Hebreus fica antes de Atos, tá? E fica depois de Timóteo. Capítulo 12, versículo 28. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha o conselho que o apóstolo Paulo, foi quem escreveu essa carta aos Hebreus, ele deu aqui para a igreja. Presta atenção nesse conselho aqui, ó. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 28 e 29. Diz assim, ó. Por isso, recebendo nós o quê? Um reino inabalável. O reino de Deus tem fim, igreja? Tem? O reino de Deus tem fim, não, ele é eterno, viu? Você está servindo alguém que vai estar com você por toda a vida. Diga agora a Deus, igreja. Recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com quê? E com santo temor. Olha o modo que Deus quer que você sirva a Ele na casa dele. Com quê? Com reverência e com santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha a situação. Nosso Deus não é brincadeira não. Nosso Deus é vivo, né? Essa turma aí católica que tem um Deus novo, eu vejo os católicos passa no ônibus, faz o sinal da cruz, né? Já viu? Já viu os católicos fazendo o sinal da cruz quando passa por uma igreja deles? Faz o sinal da cruz. Já viu? Isso é reverência. Está bem? É reverência. Então, tenha reverência quando chegar. Primeira pessoa que você fala é com Deus. Aprenda isso, viu? Você não fala com o seu irmão logo, não. Você fala com quem? Com o dono da casa. Quem é o dono da casa aqui? Quem é? Sou eu, né? É Deus, irmão. Fala com o teu joelho. Fala com ele, Senhor, eu estou aqui para te servir, para te adorar, para ouvir a tua palavra. Fala comigo nesta manhã. Para a glória do teu nome. Depois você pode conversar com o seu irmão. Amém, pessoal? Aí não conversa na hora da oração, não conversa na hora da palavra, não. E aí a coisa vai ficar feia para você também. Então, servir a Deus é algo muito sério. Reverência. Quem entendeu a palavra? Quem recebe a palavra? Diga agora ao Pai. Diga agora ao Filho. Diga agora ao Espírito Santo. Diga viva Jesus e a sua palavra no meu coração, hoje e amanhã, e para todo sempre. Fica de pé agora.